Olá? Então, saiu o edital do seu concurso e a banca é a IDCAP? Ok, respira fundo porque hoje a gente vai decifrar essa banca para você, detalhe por detalhe. Pode considerar essa nossa conversa como um verdadeiro dossiê, um guia completo para saber exatamente o que te espera no dia da prova. A gente sabe bem como é essa sensação. Ver o nome de uma banca que não é tão famosa assim na digital pode dar aquele frio na barriga, né? Gera um monte de dúvidas. Será que a prova é difícil? É justa? O que eu preciso saber? Mas calma. O nosso objetivo aqui é justamente esse: transformar toda essa incerteza em estratégia pura. Vamos decifrar esse código juntos? Certo, vamos ao nosso plano de ataque. Primeiro, a gente vai identificar o alvo. Quem é a IDCAP? Depois, vamos analisar o comportamento geral dela nas provas. Em seguida, um mergulho focado nas disciplinas mais importantes. E com tudo isso em mãos, a gente traça as melhores estratégias de estudo e, para fechar, vamos revelar aquele fator que, no fim das contas, decide a aprovação. Ok, vamos começar do começo. Para vencer qualquer desafio, primeiro a gente precisa conhecer bem, certo? Então, quem é exatamente a IDCAP? A IDCAP, que é um Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, é uma banca bem especialista, sabe? O foco dela são concursos municipais e estaduais. Isso quer dizer que ela está acostumada a lidar com legislação local, com cargos mais específicos. Ela pode não ter aquela fama toda das gigantes nacionais, mas no território dela, principalmente lá no Espírito Santo, ela domina. Então, se o seu concurso é por lá, conhecer a IDCAP é simplesmente fundamental. Agora sim vamos mergulhar na análise do comportamento da banca. Como é que ela monta as provas, qual é o estilo dela? Entender isso aqui é a chave de tudo. Olha, o ponto mais importante é este. Pode relaxar, porque não precisa esperar aquele nível de complexidade de uma FGV ou de um Sebrasp, tá? A IDCAP joga em outro campo. A dificuldade é de média para baixa. Enquanto outras bancas adoram uma interpretação super complexa, um caso prático cheio de detalhes, a IDCAP vai direto ao ponto. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. Sem frescura. Na prática, isso significa que o tempo de estudo tem que ser focado no conteúdo bruto e não em ficar tentando adivinhar qual vai ser a pegadinha ou a interpretação mirabolante. A clareza da banca é, na verdade, uma baita vantagem para quem se prepara do jeito certo. Vamos então detalhar essas características. As questões são super diretas, o foco é total na memorização, a nossa famosa decoreba. O formato é de múltipla escolha, com 5 alternativas, e agora vem 2 notícias excelentes. Primeiro, uma questão errada não anula uma certa, ou seja, pode chutar sem medo quando não souber. E segundo, a banca costuma ser bem aberta a recursos, desde que sejam bem fundamentados, o que é ótimo para quem estuda a fundo e encontra um erro. Muito bem, agora a gente vai afunilar a nossa análise. Vamos ver disciplina por disciplina. Entender como a banca cobre os assuntos mais importantes pode ser o grande diferencial da sua preparação. Em língua portuguesa, esquece o resto. O foco é total em morfossintaxe. O que é isso? É a análise da função e da classe das palavras. A banca aqui é bem tradicional, bem gramatiqueira. Pode esperar questões tipo: qual a função sintática do que nessa frase? Ou classifique a oração sublinhada. É gramática pura e simples, sem muita viagem na interpretação de texto. Agora, para todas as matérias de direito, seja qual for, a regra é uma só, e ela é de ouro: lei seca. Não tem espaço para discutir doutrina, para jurisprudência, nada disso. As questões são muitas vezes a cópia exata de um artigo de lei. O desafio aqui é a memorização dos detalhes. Prazos, o que qualifica um crime, as penalidades, é decorar mesmo. Em raciocínio lógico, tem um assunto que aparece tanto, mas tanto, que chega a ser impressionante: probabilidade. Se tem um tema para dar uma atenção especial, com certeza é este. Claro, o básico de matemática, como MMC, MDC e análise combinatória, também sempre cai, mas probabilidade é o queridinho da banca. E essa mesma lógica da decoreba vale para a informática. Enquanto outras bancas querem saber se a pessoa reconhece o ícone de salvar no Word, a IDCAP vai te perguntar o conceito teórico por trás de um hardware ou de um protocolo de rede. É uma prova bem seca, focada em memorizar definições e não no uso prático dos programas. Ok, com toda essa informação em mãos, a pergunta é: como a gente transforma isso num plano de ação de verdade? Vamos agora para as estratégias de estudo que realmente funcionam para essa banca. O plano é super simples e direto, bem no estilo da banca. São 3 passos que fazem toda a diferença. Primeiro, dominar a leitura da lei.
Segundo, organizar essa informação toda para ajudar a memorizar. E terceiro, o mais importante de todos, treinar até cansar com as provas da própria IDCAT. O primeiro passo não tem negociação. A base de tudo em direito vai ser a leitura repetida da lei seca. Isso tem que virar um hábito, fazer parte do seu dia a dia. É daqui que vai sair a grande maioria dos pontos, pode ter certeza. Para ajudar na parte da decoreba, a organização visual é uma arma poderosíssima. A dica é: crie tabelas. Faça quadros resumo, organize os prazos, as competências de cada órgão, as penalidades. Isso vai transformar aquele monte de informação solta em dados fáceis de consultar e de revisar. E, finalmente, o passo que vai juntar tudo isso: a prática. Resolver provas anteriores da EDCAP é, sem dúvida, a melhor forma de entrar na mente da banca, de entender o estilo, o ritmo, o tipo de pergunta que eles gostam de fazer. É o seu simulado de combate real para chegar preparado no dia a dia. Bom, chegamos na nossa reta final. Depois de toda essa análise, qual é a grande mensagem? O que, no fim das contas, realmente vai fazer a diferença para ser aprovado numa prova da IDCAP? É muito importante que isso fique claro. O desafio aqui não é ser um gênio. Não é decifrar questões super complexas ou ter um raciocínio jurídico de outro mundo. A chave para o sucesso é outra. É tudo sobre estratégia. Quem entende o perfil da banca, foca nos pontos que ela mais cobra e treina do jeito certo, sai muito na frente. É um jogo de disciplina e de foco, não de genialidade. Então, para fechar, aqui está o resumo do nosso briefing. Dificuldade: tranquila, de média para baixa. Estilo: direto e reto, sem frescura. Em direito, é lei seca na veia. Em português, foco total em morfossintaxe. Em matemática, fique de olho em probabilidade. E a estratégia de ouro, a principal de todas, resolver muitas, muitas provas anteriores. E já que essa é a estratégia de ouro, a gente pode te dar uma mãozinha com isso. Para conseguir um acervo de provas da IDCAP e colocar todo esse conhecimento em prática, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link já está aqui na descrição para facilitar. A análise está feita, o mapa da mina está nas mãos de quem estuda. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa informação? A jornada para a aprovação começa agora. Bons estudos e boa sorte!